Vamos visitar o Museu da Coca. Então aqui tá todo o processo de crescimento da planta, né? Assim. Uma obra de arte feita com as folhinhas de coca. Aqui a folha. E aqui vai contar toda a história da utilização da planta pelos povos originários aqui dos Andes, explicando toda a sua medicina. Cronologia. Aqui todos as substâncias, né, os que fazem parte da planta. É só aqui obras artísticas também de entidades e simbologias relacionadas à planta. Um deus peruano, boliviano, que antes da invasão espanhola, ele levava o cigarro na boca e na sua bolsa folhas de coca. Esse daqui é um sacerdote andino, né, um xamã, também fazendo utilização da planta para medicina. Uma mulher andina, cultivando a terra, fazendo algodão. Aqui, Virgem de la Coca, olha só, segurando as folhas de coca na mão. E aqui parece que eles estão no processo de cultivo, colheita, preparação das folhas. E essa aqui é uma múmia que foi sacrificada. Ela foi encontrada na Cordilheira dos Andes, mas já em território da Argentina. O território dos Incas ia até lá na Argentina. Aqui algumas esculturas artísticas de algumas culturas aqui do Peru que faziam utilização da folha de coca, que produziam, né, ela. Então aqui na cultura mochica, ele tá até ali preparando as folhas de coca. Eles, entre a produção de alimentos, né, que eles tinham, a coca era uma delas. Aqui da cultura Paracas, aqui da cultura Nazca, dá pra ver que ele tá mastigando folha de coca ali. Da cultura Nazca, a cultura mochica também, a cultura Tiwanaku. Aqui uma representação de Pachamama, né, que era a Mãe Terra, representando a fertilidade, a abundância, né, toda a abundância que a Terra nos dá. Os ídolos incas e vasos cerimoniais, então, que eles utilizavam para tomar os chás, as bebidas, durante as cerimônias, ó, todo decorado. Bom, e aqui a gente tem um monte de modelos aqui de folhas, que na época dos pré-incas e os incas, isso era um tipo de ritual que eles faziam, né, para conseguir prever o futuro. Então, cada jeito que a folha ficava aqui, eles iam determinando alguma coisa, né, e tentando prever. Então, por exemplo, aqui tem uma que se tem uma enfermidade, ele vai aparecer nesse formato aqui. Aí, então tem várias questão de infecção, tem vários tipos aqui, pulmonar, de garganta. Então era bem interessante. E esse tipo de prática eram utilizados pelos que herdaram essa cultura dos povos ancestrais. Ah, sim, então é como se fosse uma leitura de mão, uma leitura da borra de café, que tem gente que faz, só que com a folha de coca, né? Isso mesmo, eles faziam uma infusão, né, que era o chá mesmo,
e daí o jeito que a folha ficava ali, eles previam o que poderia estar Que interessante. Então, ali, ó, família, suerte, saúde. E essas outras aqui, daí, é só uma por uma. Explicando, acho que tá dentro de saúde também, porque são vários problemas de saúde que a pessoa poderia ter aqui, ó. Que interessante, nossa, eu não sabia disso. E aqui são os instrumentos que eles utilizavam? Será para outros produtos que eles cultivavam também? E são outras sementes, aqui também é água florida. Água florida, que é muito boa também. Água de Florida. Para o mal de altitude, ele ajuda a reduzir os sintomas. Você consegue comprar nas farmácias, por aí, nas ruas. E aqui a gente tem. Que outros grãos, né? Que eles produziam. Imagem. A gente tem representado também Olha. as folhas de coca aqui, e aqui tá as folhas de coca seca. Olha só. Parece um xamã, né? Um sacerdote. E olha o sapo que foi encontrado. E o sábio que foi encontrado junto com ele. E essa é a Virgem de la Coca. Mas dá para perceber que já não é uma obra de arte dos povos nativos, já é uma arte espanhola, né? E ela representa a fusão, então, das tradições, né, das religiões aqui dos povos originários com o cristianismo dos espanhóis quando eles chegaram aqui na região. Então, os espanhóis, eu acho que até como uma forma assim de conseguir convencer também os povos originários a permitir aquela mudança cultural que estava ocorrendo. Então eles acabavam pegando algumas características daquilo que os povos originais acreditavam e incorporando em seus santos, né? Como uma forma de ser mais atrativo, mais fácil. Então, para os povos originários seguir esses santos dessa nova religião que estava sendo imposta sobre eles, né? Então, aqui nas mãozinhas dela, as folhinhas de coca. E olha esse crânio, que interessante. Ai, tá pegando luz e sombra aqui, peraí. É uma cabeça alongada e isso daqui era feito enquanto enquanto ainda era criança. Eles faziam esse procedimento de deformação craniana, então quando era criança ainda, e era somente em pessoas da nobreza. Eles acabavam esticando a cabeça, né, com amarrações, e antes disso eles passavam então um óleo, uma pasta de coque e outras plantas para servir como analgésico, porque para fazer essa deformação aí deveria doer, né? Então ela era utilizada como analgésico. Agora, o porquê que eles faziam esse procedimento tão doloroso e complicado, né? É o mais curioso, porque aonde que eles viram cabeças dessa forma para eles querer ter igual, né? Então é uma coisa que dá para se pensar. Os nobres apenas faziam esse procedimento e por quê, né? Eles deviam ter visto em algum lugar. Com o que se parece? O que vocês acham? O que eles acharam também na época dos Incas que tem esse buraco aqui que comprova que eles já efetuavam alguns tipos de cirurgia para aliviar dores de cabeça, infecção, convulsão, para extrair coágulos. Então já foi comprovado aqui que eles já faziam procedimentos médicos. E a folha de coca também é utilizada como analgésico. Analgésico, isso mesmo. Aqui as bolsinhas que eles carregavam, então, as folhas de coca.
invasor espanhol com folhas de coca, né? E está explicando que os espanhóis começaram a associar a folha de coca, o uso, né, da folha de coca. Falava que quando os incas utilizavam a coca, eles se conectavam com o diabo. Então eles associavam a algo mal. Porém, quando eles tinham dores, eles utilizavam da folha, só que escondidos, porque eles não queriam admitir que aquilo na verdade era uma medicina. A imagem do Chasqui, que eram os mensageiros Inca. Os Incas formaram um império gigantesco e eles criaram um sistema de mensagens muito eficientes, onde os chasques, os mensageiros, levavam mensagens e também encomendas às pessoas. E eles iam com essa concha que fazia um som, era tipo um instrumento musical, que eles faziam um som para avisar que estavam chegando num próximo ponto, né? Porque tinha outros mensageiros nas estradas. E um mensageiro ia levando a mensagem para outro. Dessa forma, a mensagem chegava mais rápido ao seu destino, né? Porque se fosse uma pessoa só, ela ia perder muito tempo descansando. Dessa forma, então, a mensagem sempre seguia. E eles também levavam os quipus, que era um sistema de contabilidade ou escrita que eles tinham, não se sabe ao certo. Que ali então continha a mensagem e na sua sacola os objetos, as encomendas e também sempre folha de coca, né? Porque eles percorriam grandes caminhos a pé. Então aqui a gente tem diversos tipos de produtos à base da folha da coca. Então tem licor, tem chá, tem produto terapêutico, fitoterápico, tem pinga, cerveja. Então tem muitas coisas aqui que são derivados da folha, né? E aqui eles colocam também algumas figuras que tiveram problemas aí com a planta também, utilizando da forma errada, né? Porque vale lembrar que os incas utilizavam dessa planta para fazer uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. E também como medicina. E também como medicina. Não como autodestruição, né? Que assim, uma coisa para refletir. Existem várias plantas de poder. A coca, a cannabis, o tabaco, a própria cana que é feita a cachaça, né? Enfim, tudo isso são plantas de poder. Elas têm uma medicina contida nelas, elas têm um poder, elas têm uma força benéfica. Mas como esse mundo é dual, tudo tem o seu lado sombra e o seu lado luz, né? E o lado sombra dessa planta medicinal que é a coca foi a cocaína. Mas é interessante que o lado sombra não é natural, foi o homem que criou, né? Então, das diversas substâncias que tem na folha de coca, apenas uma delas é utilizada para fazer a cocaína. Então, o problema não é a planta é boa. O que o homem cria com ela, às vezes é ruim, né? Então, fica essa reflexão. Depois de conhecer o Museu da Coca, seguimos nossa caminhada até o Museu Histórico Regional de Cusco, um dos espaços culturais mais completos da cidade. E esse passeio está incluído no boleto turístico. O museu é dividido em várias salas que percorrem de forma cronológica toda a história da região. Logo no início, a exposição nos leva à pré-história, com fósseis e ferramentas utilizadas por povos que habitaram os Andes há milhares de anos. Na parte dedicada ao Império Inca, o acervo ganha ainda mais força. Há peças que mostram o domínio que os incas tinham sobre a engenharia e a agricultura. Um dos destaques do museu é a exposição de batatas andinas. O Peru é o berço da batata, com centenas de variedades cultivadas desde os tempos dos Incas. No museu, vemos diferentes formas, cores e tamanhos, um verdadeiro símbolo da cultura andina e da ligação profunda com a terra. O museu também possui uma sala dedicada à chegada dos espanhóis e às transformações que Cusco enfrentou durante a colonização.
É um momento importante da visita, pois mostra o impacto da conquista, mas também como a cultura andina resistiu e resiste até hoje. Uma parte especial do museu é dedicado ao Inca Garcilaso de la Vega, filho de um conquistador espanhol com uma princesa inca. Ele foi um dos primeiros a escrever sobre a história do Peru, com base em relatos indígenas. Seus textos são, até hoje, uma fonte essencial para entender o pensamento e os valores do povo inca. O museu está localizado em sua antiga residência. E para fechar o passeio, uma passadinha no Museu de Arte Popular, cheio de beleza, esculturas, cerâmicas e artesanatos que revelam o talento dos artistas locais e a alma criativa do povo andino. Se gostou desse vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Obrigada por chegar até aqui e até o próximo!